Numa partida onde um peteleco marcou para sempre a história do jogo, o Bahia soube se impor diante de um jacuipense pilhado e construir um resultado que lhe deu a chance de brigar pelo 51º título estadual. Um jogo cheio de polêmicas, expulsão, pênalti e goleada do Bahia, com vaga garantida na final do Baianão. O tricolor não tomou conhecimento do jacuipense e venceu por 5-0 no Joia da Princesa. Com o mando de campo e a vantagem do empate, o Jacupa viu o Bahia colocar pressão no primeiro tempo. Pressão que deu resultado. Em parceria já conhecida, Michel Araújo deu passe para Rodrigo Nestor abrir o placar. Gol do Bahia! Deu Rodrigo Nestor, camisa 11! E o tricolor queria mais. Santiária chutou para fazer o segundo com assistência de Eric Pulga. Deu Santiago Arias, camisa 13! O Bahia faz o segundo. A torcida enlouquece porque esse resultado não teria mais cobrança de penalidade para decidir a vaga na final. E o lance que poderia colocar o jacuipense no jogo de novo saiu no lucro para o tricolor. Antes da batida de pênalti após toque de mão, Matheus Firmino foi expulso por um peteleco. E na sequência, Flavinho desperdiçou a cobrança. Na trave! Desperdiça a cobrança de pênalti o Flavinho. A bola explodiu no travessão. E na volta para o segundo tempo, só deu Bahia. Cauli, Everton Ribeiro e Eric sacramentaram a classificação do tricolor. Do Bahia! Pelo amor de Deus, reforcem a rede do Joia da Princesa. A goleada aqui no Joia da Princesa coloca o Bahia diante do Vitória na decisão do Baianão 2025. O tricolor joga a primeira partida na Arena Fonte Nova e a grande final fica para o Barradão. Do outro lado, o jacuipense dá adeus ao estadual, mas garante calendário nacional com vaga na Série D 2026. Juliana, vamos começar pelo jogo que foi cercado aí de toda essa polêmica, né? O famoso peteleco que rodou o Brasil, né? Rodou o Brasil, certo? Nacionalmente famoso. Exato. Até aquele instante, como é que você estava analisando o jogo? Walter, até aquele instante o Bahia era superior. O Bahia que tinha construído 2 gols naquele momento estava muito mais agudo, estava um Bahia tentando mais finalizar e construir esse resultado. Era um Bahia mais dominante e o jacuipense parecia um jacuipense mais nervoso, cedendo espaços, algo que a gente não via com frequência durante o próprio campeonato. Porém, naquele momento, Walter, era uma possibilidade de se chegar a uma igualdade no placar agregado, já que o Bahia tinha perdido para o jacuipense dentro da Fonte Nova no jogo de ida por 2-1. Então, naquele momento, um pênalti marcado a favor para o jacuipense era a chance que o Jacupa, que o Leão do Cisal tinha para igualar no agregado, caso esse pênalti fosse convertido. Então, era um instante ali que tudo podia mudar. Exigia uma concentração total, acho que de todo mundo. Do Marcos Felipe, goleiro do Bahia, também dos jogadores todos do jacuipense, para que a situação pudesse ficar favorável para o jacuipense e, de repente, o Bahia conseguir mudar a atmosfera, o Marcos Felipe defender aquele pênalti. Isso antes daquele fato que acabou, eu acho, mudando o jogo. Que estamos mostrando agora. Exatamente, né? Então, esse peteleco, depois do pênalti, a bola não estava em disputa. O Matheus Firmino dá um peteleco no Rodrigo Nestor, na orelha do Rodrigo Nestor, que cai ao chão
chama muita atenção para isso que tinha acabado de acontecer. E aí o árbitro é convidado pelo VAR a ver essas imagens e identificar se era passível de um cartão vermelho. Essa que foi a situação. E aí temos a expulsão do jogador, o desperdício do pênalti, termina o primeiro tempo e eu tento imaginar qual era o ambiente dentro do vestiário do Jacuipense para que a situação tivesse ganhado os contornos do que vimos no segundo tempo. Só deu Bahia. Pois é, Walter, porque o que aconteceu foi que aquele cenário que poderia ser muito favorável para o Bahia, né, lembrando, né, que o Jacuipense teve a chance de sair para o intervalo com o placar no agregado igualado, mas com esse pênalti desperdiçado e mais o Matheus Firmino expulso. E eu vou dizer que o Ezequiel Souza Costa, ele agiu com a regra, ele foi rigorosamente fiel a essa regra, aplicou essa regra, então ele está respaldado pela arbitragem, né, pela CBF, pelo que ele fez em campo. Agora, foi muito rigoroso, né? Então, são lances como esses, né, que faz a gente pensar até que ponto é uma agressão, o empurrão seria uma agressão também. Volto a dizer, ele está coberto pela regra, ele está respaldado e não pode ser questionado em relação a essa expulsão. O que eu questiono só é onde vai a interpretação do árbitro. Ele interpretou que isso poderia ser uma agressão, o peteleco. E nessa interpretação, sim, correto. Agora, poderia ser, de repente, interpretado como uma provocação? Fica o questionamento, mas agiu dessa forma o Matheus Firmino expulso e, volto a dizer, foi um erro dele, enquanto jogador, que não entendeu esse momento importante e acabou minando uma chance interessante para o Jacuipense para conseguir igualar o marcador no agregado e de que, quem sabe, né, conseguir dar uma resposta em campo.